E aí, pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Nilson Brito e vou estar tocando aqui com vocês hoje uma apresentação sobre os benefícios ocultos da LGPD, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela, porém vou desligar o vídeo para que a gente não tenha algum pedaço do PowerPoint cortado em virtude da minha imagem tá aparecendo para vocês, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Legal, desligando o vídeo. Então, vamos lá. Pessoal, meu objetivo aqui hoje é falar com vocês sobre os benefícios ocultos da adequação LGPD, tá? Então, vou me apresentar bem rapidamente. Eu sou o Nilson Brito, eu sou Data Protection Officer e consultor LGPD. E também tenho uma atribuição como especialista em proteção de dados. Do lado, vocês podem ver um badge do Exim como Data Protection Officer. Eu me certifiquei, tá bom? E eu tenho a formação em telecomunicações, gestão de negócios, tenho pós-graduação e MBA em gestão de projetos. Como eu falei, eu tenho certificação como DPO pelo Exim, uma instituição holandesa, reconhecida mundialmente. Eu tenho certificação como gestor de privacidade, tenho certificado da ISO 27000, que é a norma de segurança da informação, e também tenho uma certificação em cybersecurity. Entre as minhas expertises, eu vou citar algumas aqui, que é a gestão de projetos, segurança da informação, telecomunicações, tecnologia da informação, gestão de risco, processos e especialização em treinamentos e conscientização, tá? E, atualmente, eu atuo como consultor em processos de adequação e sustentação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se vocês quiserem fazer contato comigo, esse é o meu LinkedIn aqui embaixo, tá? Fiquem à vontade para que a gente possa trocar ideia, para que vocês possam me fazer perguntas, oportunidades de negócio e qualquer outra necessidade que vocês entendam que vale a pena um bate-papo comigo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Nós vamos falar da LGPD e dos benefícios ocultos. Não tem como a gente não falar disso sem mostrar inicialmente para vocês qual é o objetivo da lei. Então, de acordo com o artigo 1º, a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, do direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, pessoal, temos como objetivo da lei, conforme o próprio título diz, proteger. Tá? Esse é o objetivo da lei. E qual é o objeto? Os dados pessoais. Então, podemos entender que a lei protege dados pessoais. Bem óbvio, né? Então, colocando aqui para vocês algumas classificações de dados pessoais. Temos dados de identificação, dados de contato, dados biométricos, dados de localização, dados profissionais, dados de navegação e vamos passar aqui para alguns dados que são considerados dados sensíveis, dados de saúde, dados genéticos, dados de religião, orientação sexual, filiação partidária, tá bom? Então,
aqui tem uma breve descrição e classificação de tipos de dados pessoais que a gente pode encontrar dentro da nossa organização, tá bom? Então, pessoal, não tem como a gente falar de benefícios sem a gente entrar no plano maior de conformidade, que é o objetivo que as empresas devem percorrer. A conformidade, ela vai trazer todos os benefícios, sejam eles ocultos, sejam eles evidentes ou não evidentes. Então, vamos entender aqui como que a gente alcança a conformidade. Temos hoje disponíveis diversos frameworks que são indicados e utilizados para você iniciar e manter, dar sustentabilidade a um programa de privacidade. Então, eu vou citar 3 deles aqui. Temos o Data Protection Management System, ou o SGPD, como a gente chama em português, que é o Sistema de Gestão de Proteção de Dados, que tem como roadmap preparação, organização, implementação, governança e avaliação. Esse é o primeiro framework. Temos o Privacy Framework, o framework de privacidade do IAPP, que tem como roadmap avaliar, proteger, responder e manter. E o último aqui, o Privacy Framework, ou Framework de Privacidade, do NIST, que também é uma entidade que tem excelentes práticas em relação à proteção de dados, que tem como seu roadmap identificar, proteger, governar, controlar e comunicar. Tá? Esses são os 3 frameworks que eu quero dar de exemplo aqui para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Ainda em conformidade, pessoal, a gente conseguiu ver, temos aqui 3 grandes frameworks para que a gente possa trabalhar a privacidade nas organizações. E todos eles têm um aspecto em comum, tá? Eles usam uma metodologia de gestão que a gente chama de PDCA, tá? Tanto o DPMS, o Privacy Framework do IAPP e o Privacy Framework do NIST utilizam o nosso famoso PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act. E como funciona, né? Como funciona o PDCA? O PDCA se baseia na repetição, que ela vai ser aplicada sucessivamente aos processos em busca da melhoria de forma continuada. Assim, a gente garante o alcance das metas necessárias para que toda a organização sobreviva. Melhoria constante, né? Essa é uma das finalidades do PDCA. E qual é o primeiro benefício que a gente entende aqui quando a gente implementa um framework de privacidade? Escolher um framework para atingir a conformidade, para você ter a sua adequação, utiliza uma metodologia de gestão, que é o PDCA, que é uma metodologia muito mais do que qualificada, que dá eficiência, eficácia e consegue prover o sucesso que você precisa no seu processo de adequação e atingir a conformidade. Tá bom, pessoal? Então, primeiro benefício, utilizar o PDCA, tá? Então, vamos lá. Uma curiosidade, o PDCA se popularizou na década de 50 com um americano chamado William Deming, após ser criado por um outro americano chamado Walter Shewhart, que criou o PDCA na década de 20. Shewhart, para criar o PDCA, se baseou no trabalho do inglês Francis Bacon, intitulado Novum Organum. E esse trabalho foi publicado em 1620. Ou seja, não é um conceito novo, é um conceito que já vem evoluindo, se aperfeiçoando há muitos anos, né, pessoal?
Então, pessoal, não adianta a gente falar sobre um framework de privacidade, não adianta a gente tentar colocar numa organização uma adequação para proteger dados pessoais, garantir a privacidade, sem que a gente tenha uma predecessora. Muitos treinamentos que eu já fiz e também já apliquei mencionam isso de forma muito clara, muito evidente. Tá legal? Todos os frameworks que tratam a privacidade precisam ter essa predecessora que a gente chama de segurança da informação. Todos os frameworks que forem tratar a privacidade têm essa predecessora de tratar ou de aculturar a organização em segurança da informação. Por isso que eu estou comentando isso aqui. Que todos esses frameworks tratam a privacidade, os que a gente viu, os três. Porém, eles têm como grande predecessora a segurança da informação. Por esse motivo, é necessário que a organização inicie ou já possua essa cultura para alcançar o nível aceitável em proteção dos dados pessoais. Então, aqui a gente tem que essa grande cultura em segurança da informação, ela é fundamental. E vamos já colocar aqui um novo benefício, porque se a organização não tem uma cultura de segurança da informação, ela vai ter que se aculturar para que possa chegar a um nível aceitável de privacidade e de proteção dos dados pessoais. A cultura em segurança da informação faz com que uma organização gerencie melhor suas informações. Estejam essas informações em formato físico ou digital, o que automaticamente, consequentemente, proporciona uma melhor proteção dos dados pessoais. Ou seja, cultura da segurança da informação automaticamente melhora a visão em proteção de dados pessoais. Falado isso, pessoal, dos frameworks e desse aculturamento em segurança da informação, a gente já pode começar a ver quais são os pilares da conformidade. A gente só consegue ter benefícios se a gente entender que esses pilares dentro da organização são fundamentais. Então, para que a gente tenha a conformidade, é necessário que a gente atue em alguns pilares da organização. Tá? E aí agora nós vamos começar a ver quais são esses pilares e como que a gente começa a atuar nesses pilares para que a gente possa identificar todos os benefícios da adequação à LGPD. Primeiro pilar, pessoal, pilar de processo. Vamos entender o que é um processo. Processo é uma sequência de atividades realizadas para gerar um resultado estabelecido. Então, aqui a gente consegue identificar que temos uma sequência de atividades e que, ao concluir essas atividades, vamos ter um resultado. Vamos dar um exemplo? Trocar um pneu furado. Vamos entender. Temos um pneu furado e queremos trocar por um pneu que esteja íntegro, em condições de operar o nosso automóvel. Então, o que precisamos fazer para trocar esse pneu? Levantar o carro, remover o pneu furado, colocar o pneu reserva e baixar o carro. Pessoal, quero provocar vocês aqui um pouquinho agora, tá? Vocês acham que com essas 4 atividades a gente tem um sucesso efetivo em trocar o pneu do carro? Temos. Porém, eu, na minha visão, Nilson, não considero isso um processo muito bem desenhado. Eu preciso de um processo mais detalhado, um processo que me identifique de forma detalhada o que eu realmente preciso fazer. Porque vamos entender no próximo exemplo
que, de acordo com esse processo, nós não identificamos possíveis falhas, riscos e possíveis danos que a gente poderia colocar o nosso veículo, ocasionar o nosso veículo, né? Então, vamos ver. Nosso novo exemplo: trocar pneu furado. Encontre um local plano, estável e seguro para manter o veículo parado. Imagina, pessoal, você não conseguir manter o seu carro parado, está lá com ele suspenso, o carro vai acabar caindo, né? Ou danificando o eixo. Segunda etapa: mantenha o freio de mão acionado e o carro engranado. Coloque um objeto pesado, por exemplo, uma pedra, apoiando rodas dianteiras e traseiras. Pegue o pneu reserva, ferramentas e um macaco no local de armazenamento. Todo veículo tem um local para armazenar um pneu reserva, ferramentas e macaco. Tá? Pessoal, eu vou ser bem prático aqui, vou passar todos os itens, só para que vocês entendam que não temos apenas 4 itens relacionados à troca de pneu, são bem mais do que apenas 4 itens, né? Estamos aqui, ó, coloca o pneu reserva no eixo, alinha as cavidades da roda, encaixa os parafusos, ou seja, temos aqui, estamos chegando na 18ª atividade, coloca o pneu furado ferramentas no local de armazenamento e, como última atividade aqui, de acordo com o nosso processo, levar o pneu furado ao conserto para não correr risco de ficar sem o pneu reserva. Tá? E aí, pessoal, conseguiram ver a diferença entre um processo e outro? Esse aqui está bem mais detalhado, a gente consegue identificar e até ter resposta a riscos de trocar esse pneu furado. Né? Colocar uma pedra apoiando as rodas é uma maneira de diminuir o risco do carro deslizar e causar mais dano. Então, pessoal, tá? Esse aqui é um processo bem otimizado. Então, imagina, né, você entregar um processo desenhado dessa forma para alguém que nunca trocou um pneu. Qual é a probabilidade de você causar um dano maior? É grande, é baixa, é média? Então, a gente precisa avaliar e entender que processos dentro das organizações são fundamentais e precisam ser foco durante o nosso processo de adequação. E, dando andamento aqui, a gente precisa entender que no Brasil, estou dizendo isso por experiência, tá bom? Vocês não são obrigados a concordar, não sou dono da verdade. Porém, é fato que nem todas as organizações possuem gestão de processos. E aí eu vou provocar vocês, pessoal. Você e os outros colaboradores conhecem e dominam todos os processos da sua rotina diária? Sabem todos os processos para que vocês executem suas atividades? Vocês receberam treinamento para executar as atividades diárias? Ou apenas receberam orientações de um outro colaborador da organização? Durante um certo tempo, né? Porque quando você entra na organização para começar a trabalhar, você tem um acompanhamento durante um certo tempo, até você entender o que você precisa fazer. Vocês receberam treinamento ou só uma orientação? Vocês sabem como os processos integram as diversas áreas da sua organização? Como que entra uma atividade numa área e como ela termina a atividade em outra área? Vocês entendem isso? Sabem realmente como é e como funciona essa integração? Os processos de vocês, da sua organização, são padronizados? E todos eles estão documentados? Isso existe? Todos realizam as atividades da mesma forma? Ou o pessoal tem autonomia para executar da forma que quiser?
Existe um KPI para avaliar essas entregas e os desvios dessas entregas? E mais importante, pessoal, a sua organização informa e documenta quais são as metas em relação à sua produtividade? Essas metas são realmente mensuráveis e gerenciáveis? Então, pessoal, vamos entender quais são os benefícios que a gente consegue enxergar atuando em processos. Durante a adequação, um detalhamento dos processos vai ser realizado para identificar como os dados pessoais vão chegar e vão ser usados na sua organização. A gente precisa entender, então a gente precisa detalhar, a gente precisa mapear, a gente precisa registrar, documentar. Então, com o detalhamento, vai ser possível identificar processos que podem não estar padrão, sem padrão, ou até mesmo algumas atividades redundantes em áreas diferentes, o que vai resultar em uma oportunidade de melhoria nos processos como um todo. O que eu quis dizer aqui? Processos sem padrão, atividades redundantes, a área 1 executa a mesma atividade que a área 2, e isso vai ser identificado durante o detalhamento do processo de adequação. Tá? Então, falando apenas em processo, a adequação vai documentar todas as atividades em que dados pessoais são utilizados. E, consequentemente, haverá resultados como mudanças, otimização, padronização e até mesmo uma melhoria dos processos dentro da organização. Então, o processo de adequação vai gerar uma oportunidade de melhoria contínua nos processos da sua organização. E a organização que se compromete com a adequação verá oportunidades de padronizar ou até mesmo melhorar ou criar processos novos durante o processo de adequação. Então, a organização que se comprometer vai ver oportunidade de melhoria. Contínua, tá, pessoal? Lembre sempre disso, melhoria contínua. E a melhoria contínua e gestão de processos tem como resultados uma mudança de cultura, uma melhor gestão de indicadores, um aumento de produtividade e, como todo conselho, diretoria, gestores, alta administração gosta de ouvir, redução de custos operacionais. Então, pessoal, vamos aqui falar agora, vamos dar um exemplo de processo aderente à adequação. Então, vamos ver aqui um simples processo de contato através do website. A gente pode ter o seguinte ciclo de vida durante esse processo. Você tem a coleta, a pessoa, através do seu website, preenche um formulário e aperta o enviar. Esse enviar direciona um e-mail para o saque da sua organização. Isso é a coleta. O armazenamento está no banco de dados do e-mail. É a caixa de entrada do seu setor de saque. Você tem um acesso, que é quando o e-mail está armazenado no seu banco de dados, e o operador, o seu atendente do saque, clica para fazer a leitura do seu e-mail. Isso é o acesso. Temos a reprodução, ao responder o e-mail. Você reproduz aquele dado. Tá? Temos um novo armazenamento, quando você envia o e-mail, ele acaba sendo armazenado na sua caixa de saída. Temos uma nova reprodução, caso você realize um processo de backup do banco de dados do e-mail. E, finalmente, como último exemplo aqui do ciclo de vida, temos a eliminação, que acontece após o término da finalidade, que pode ser um período estabelecido conforme normas da organização ou alguma legislação pertinente. Eu estou usando um exemplo aqui relacionado ao serviço de atendimento ao cliente, que é esse decreto
11.034 de abril de 2022. Tá? É um decreto desse ano. E aí, pessoal, todos os tratamentos mencionados deverão ser documentados e para cada um dos tratamentos serão estabelecidas medidas de segurança para garantir a proteção dos dados pessoais. Que aqui a gente pode citar como exemplo nome, e-mail, telefone ou algum outro dado pessoal que esteja sendo utilizado no envio dos e-mails para o SAP. Tá? Então, vamos falar aqui dos pilares da conformidade. Já vimos o pilar de processos. Vamos agora ver o nosso próximo pilar da conformidade. Pessoal, provavelmente vocês já estão associando aqui quais são os pilares da conformidade. E o meu objetivo aqui é mostrar que dentro desses pilares temos benefícios durante o nosso processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso segundo pilar é o pilar da tecnologia. Então, vamos lá. Tecnologia. Ferramentas utilizadas para gerar resultados estabelecidos. Estamos falando de ferramenta, tecnologia, o que nós usamos para atingir resultados. Então, estou dando alguns exemplos aqui do que são tecnologias e procurei usar aqui exemplos de tecnologias que podem fazer algum tipo de uso, armazenamento de dado pessoal. Tá? Está vendo aqui nuvem, estamos vendo telefones, smartwatches, e-mails, bancos de dados, papel, tá bom? Arquivos, cofres, são tecnologias que vão auxiliar no dia a dia para que a gente tenha resultado. Então, pessoal, vamos lá falar de um exemplo de tecnologia. Vamos enviar um e-mail seguro para outra organização. Quais são as tecnologias que nós precisamos utilizar para que seja possível alcançar esse resultado, né? Precisamos de um computador de envio, precisamos de softwares para usar o e-mail e softwares para garantir a segurança no compartilhamento dessas informações, no envio dessas informações. Precisamos de classificação das informações, para que todos saibam que essa informação é uma informação secreta. Precisamos de tecnologia para transmitir essas informações. Então, vamos falar aí de internet, né, rede mundial, até que uma outra tecnologia, que é o computador, que vai receber, esteja apto a receber e a interpretar essa informação que a gente está mandando de forma segura, que pode ser, inclusive, criptografada. Ou melhor, provavelmente está criptografada. Então, vamos entender aqui essas tecnologias, né? Temos um computador que envia, mais um software de e-mail, temos um software de criptografia, temos servidores de e-mail, que aí estamos falando de tecnologia de hardware e software. Temos aqui todos os dispositivos necessários para uma conexão de rede, roteadores, switches, hubs, cabos, fibra ótica, tudo, né? Placas de rede, tudo isso são tecnologias para permitir conexão de rede. E temos também, lá na outra ponta, um computador que recebe mais uma ferramenta de e-mail que consegue interpretar as informações que nós mandamos de forma segura. Então, isso é um exemplo de tecnologia. Vamos lá, pessoal. Sem a tecnologia, uma tecnologia adequada, o esforço nas atividades de entrega da organização pode se tornar maior e, consequentemente, aumenta o custo. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer que eu tenha um esforço excessivo e esse esforço excessivo me gera um custo maior. Vamos entender. Pergunta
Sua organização fornece a tecnologia necessária para que suas atividades sejam executadas dentro do que é esperado como resultado? Vamos dar um exemplo. É possível você entregar um armário de 2,15 de altura com 2,40 de largura com uma moto? Ou você precisa de um veículo mais apropriado? De repente, você não precisa de um veículo mais apropriado. Porém, você vai aumentar o seu esforço, automaticamente, você vai aumentar seu custo. Se você tivesse um veículo, uma tecnologia mais apropriada, você faria uma entrega. De moto, de repente, você vai fazer 3, 4. Qual é o seu custo com combustível? Qual é o seu custo de tempo com esse funcionário que poderia estar realizando outras atividades? Então, é disso que eu estou falando, pessoal. Às vezes, a tecnologia não sendo adequada, você tem um esforço maior e aumenta o custo da sua operação. Todas as tecnologias utilizadas seguem normas ou foram devidamente homologadas pelas áreas competentes dentro da sua organização? Será? Vou dar um exemplo, né? Para monitoramento do seu ambiente organizacional, com aquelas câmeras, né, de segurança que todo mundo conhece, é necessário que essas tecnologias estejam adequadas e homologadas pela organização para que você tenha o resultado esperado. Quem é a área que vai fazer esse monitoramento? Ela avaliou as câmeras? Ela viu se as câmeras têm uma qualidade boa de imagem? Ela homologou? Ela validou? Essa câmera tem as especificações técnicas que nós precisamos para atender ao nosso objetivo. Se tivermos uma investigação, conseguimos identificar as pessoas que causaram algum tipo de problema dentro da nossa organização, porque nós temos as imagens dessas pessoas. Então, as tecnologias precisam ser homologadas e seguirem as normas e diretrizes especificadas pela organização ou pela área dentro da organização. Tá? Continuando, pessoal, para o acesso aos locais restritos da sua organização, quais são as tecnologias usadas? Vocês usam crachá de acesso? Tem leitura biométrica da sua digital? Ou tem um teclado numérico para você digitar a senha? Qual é a tecnologia que é mais adequada para que você tenha acesso aos locais restritos? Considere, pessoal, que o local restrito é todo local que apenas funcionários podem ter acesso, independente se é uma área confidencial, restrita somente a algumas pessoas ou não, tá? Todo local dentro da sua organização pertence somente aos funcionários e colaboradores. Então, precisa ter algum tipo de tecnologia para permitir o acesso, tá legal? Ou restringir o acesso, tá? Então, pessoal, vamos lá. Qual tecnologia é usada para transferir dados confidenciais da sua organização para fornecedores ou prestadores de serviço? Que tipo de criptografia garante a segurança dessas informações que vão estar trafegando pela internet? Você precisa de uma criptografia simples ou uma mais complexa? Isso vai ter que ser definido. Então, a gente precisa entender que tecnologia vai ser usada. E, pessoal, qual tecnologia é usada para manter os dados armazenados de forma segura e sem acessos não autorizados? A gente precisa entender que tipo de tecnologia vamos precisar utilizar. E, mais importante, pessoal, o custo-benefício foi considerado ao implementar essas tecnologias? Por que eu estou perguntando isso? Não adianta a gente querer matar uma formiga utilizando a bazuca, não é? E é importante a gente lembrar que o ótimo é inimigo do bom. Então, temos que usar uma tecnologia que esteja adequada ao nosso ambiente, ao nosso custo e ao que esperamos que essa tecnologia nos forneça. Ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho dos benefícios ocultos. Vamos falar um pouquinho dos benefícios. Durante a adequação, novas tecnologias poderão ser adquiridas e implementadas para garantir que os dados pessoais estejam seguros e sejam utilizados de acordo com as diretrizes da organização e em conformidade com a LGPD ou outras legislações aplicáveis ao negócio da sua organização. Tá? Então, temos que entender que durante o processo de adequação,
tecnologias serão necessárias. Dessa forma, todas as áreas da organização serão impactadas de forma positiva, não apenas na gestão dos dados pessoais, como também na gestão e segurança das informações. Lembra, pessoal? Segurança das informações. Tá? Exemplificando, né, uma possível aquisição durante o processo de adequação. Sistemas e ferramentas, temos vários aqui. Gestão de ativos, gestão de identidade, gestão de consentimento, armazenamento, higienização de bases. Temos sistemas e ferramentas de expurgo seguro, ferramenta de CIEM, ferramentas de DLP, ferramentas de antivírus, entre diversas outras tecnologias que a gente pode utilizar e que vão tornar as informações da sua organização, com certeza, mais seguras. Ok, pessoal? Então, aqui estou dando só alguns exemplos, tá bom? Exemplos de implementação tecnológica em virtude da adequação. Vamos mostrar aqui agora para vocês um exemplo simples de implementação tecnológica durante a adequação. Uma tecnologia de dupla autenticação no processo de login no portal do cliente. Acessando o portal, a gente vai ter uma tela de login, que quando o login está ok, é enviado um e-mail ou um SMS com código de acesso. Ou seja, você já teve o login, você recebe um código adicional com um SMS ou um código de acesso, tá? Para garantir que você tenha acesso ao site. Se o login não estiver ok, você recebe uma mensagem de erro, retorna para a tela de login. Se você tiver direito a 3 tentativas, a sua conta é suspensa ou não, de acordo com o que tiver estabelecido no site, no portal. E é uma tecnologia preventiva contra acessos indevidos ao portal do cliente dessa organização, tá? Eles querem garantir um duplo fator de autenticação para que os clientes consigam acessar o seu portal do cliente. E um outro exemplo aqui que eu posso dar é uma tecnologia de expurgo seguro de papel, que é um triturador. Então, um triturador é uma tecnologia para expurgo seguro de papel. Tá? Eu, inclusive, tenho um, tá bom? Então, pessoal, já vimos aqui o segundo pilar da conformidade, que é o nosso pilar de tecnologia. Então, agora temos 2 pilares de conformidade: processos e tecnologia. Vamos ao nosso próximo pilar, que é o pilar pessoas. Falando de pessoas, as pessoas possuem o conhecimento para utilizar a tecnologia e realizar as atividades para gerar os resultados estabelecidos. Tá? Então, o que a gente pode entender aqui? Tá? Que as pessoas fazem uma integração entre os outros 2 pilares. Então, vamos ver aqui um exemplo de onde as pessoas usam e fazem a integração dos processos e tecnologias. Tá? Construir uma casa. Nós temos um terreno lindo, né, à beira da estrada, e queremos construir uma casa. Casa bonita, né? Parece grande, vários cômodos. Então, a gente vai pegar os recursos, o que a gente precisa para construir a casa, vamos pegar os processos, como construir a casa, e vamos ver as tecnologias para que a gente possa construir essa casa. E temos aqui o pilar de pessoas, que vão fazer a integração entre todas as tecnologias, os processos e os recursos, para que a gente possa chegar ao resultado de ter uma casa construída. Então, a gente pode entender que sem as pessoas e o conhecimento adequado, não é possível a gente alcançar os resultados, independente dos processos ou das tecnologias da organização. Uma pessoa sem conhecimento de construção não vai gerar um bom cimento, não vai saber utilizar
de forma adequada uma tecnologia que só é usada em construção. Então, pessoal, o pilar de pessoas ele foi o último intencionalmente, porque eu considero, né, ou por ser considerado o mais relevante nas organizações e, consequentemente, no processo de adequação também. Tá? O pilar das pessoas ele é o último por ser considerado o mais relevante. E aí, vamos lá, vamos fazer as perguntas, né, pessoal? É possível você construir uma casa assim que as pessoas saibam misturar o cimento? Ou que usem uma tecnologia, ou saibam usar uma tecnologia para alcançar esse resultado? Acho que não, né? É possível construir uma casa assim que as atividades sejam realizadas sequencialmente para alcançar o resultado esperado? Não adianta, né? Você querer colocar a carroça na frente dos cavalos, né? Dos burros, né? Não vai gerar o resultado que você espera. É possível alcançar um resultado esperado sem que as pessoas tenham os conhecimentos ou treinamentos necessários? Difícil, né? Ela pode até alcançar um resultado, porém, não vai ser o resultado que você espera. Pode ser um resultado parcial. Ou esse resultado, às vezes, pode ser até um resultado negativo. Então, as pessoas precisam ter conhecimento e treinamento para poder alcançar o resultado esperado. E aqui, pessoal, última pergunta. É possível proteger as informações ou os dados pessoais sem que as pessoas estejam capacitadas e conscientizadas? Essa pergunta é muito importante, pessoal. Eu já visitei empresas como cliente, tá? Em que eu questionei funcionários em relação ao conhecimento, até por benchmark, por curiosidade, sobre o conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados e não foi surpresa nenhuma as pessoas me falarem que não faziam nem ideia do que era a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, não é possível proteger as informações ou dados pessoais sem que as pessoas saibam dessa necessidade. Tá? Ou seja, o que você espera das pessoas? É preciso conscientização, treinamento, capacitação, tá bom? Vamos começar a ver os benefícios, né? Durante a adequação, as pessoas deverão ser treinadas e conscientizadas. A orientação no uso dos dados pessoais irá dar uma melhor visão para as pessoas em relação aos processos formais e tecnologias utilizadas pela organização. Estamos falando aqui de processos formais e tecnologias utilizadas. Vamos entender que sejam tecnologias homologadas e que atendem os padrões estabelecidos pela organização. Tá? Ou seja, não se pode mais trafegar nenhum atestado médico por WhatsApp. Por quê? Dados sensíveis. O WhatsApp, apesar de ser uma ferramenta que tem criptografia, ele não é o telefone que você está utilizando o WhatsApp pode não ser um telefone gerenciável. Então, não tem uma medida, um controle de segurança que possa ser bem estabelecido. Então, as pessoas precisam ser treinadas e conscientizadas. Olha, não podemos mais trafegar informações por WhatsApp. Quais informações? Treinamento, conscientização. Isso não só para o WhatsApp, tá, pessoal? Para várias outras tecnologias e processos dentro da sua organização. Então, treinamento é fundamental. E aqui, pessoal, o uso correto das tecnologias e processos vão auxiliar para que as pessoas possam utilizar de forma segura as informações e consequentemente, os dados pessoais. Vou voltar ao exemplo do WhatsApp. Se você não pode trafegar uma informação, um dado sensível pelo WhatsApp, você precisa ter um processo para isso. As pessoas precisam entender qual é a tecnologia adequada. Um sistema, uma ferramenta, um e-mail. Isso vai ser homologado e documentado pela organização. E não tinha comentado até agora sobre essa figura aqui. E um outro benefício, que ninguém percebe também, é que o encarregado pela proteção dos dados vai trazer uma segurança às pessoas da organização
no uso correto dos dados pessoais. O encarregado vai direcionar toda a organização em relação ao uso correto dos dados pessoais. Então, pessoal, vamos falar aqui agora de exemplos de como as pessoas são influenciadas na adequação. Tá? Lembra que as pessoas são fundamentais e que elas fazem toda a integração entre processos e tecnologias. Então, sabendo que, para utilizar de forma correta os dados pessoais, as pessoas devem estar atentas à LGPD. É um tipo de influência que a adequação vai ter nas pessoas. Uma outra influência vai influenciar as pessoas para que elas estejam atentas aos processos formais para uso de dados pessoais. Novamente, o exemplo que eu dei do WhatsApp é aderente aqui a essa afirmação. Outro exemplo, estando atentas às tecnologias corretas para o uso dos dados pessoais. Nem preciso dizer, né? Novamente, o exemplo do WhatsApp cabe muito bem aqui. Outra influência da adequação é que pessoas vão ser facilitadoras na disseminação da cultura de proteção de dados. As pessoas vão poder passar conhecimento. Elas vão ter conhecimento, elas vão poder passar conhecimento para nossos colaboradores, para clientes. E uma outra forma de influência é que se um colaborador for abordado por clientes, elas poderão indicar com segurança os canais para atendimento de solicitações relacionadas ao uso de dados pessoais. E, além disso, poderão informar que a organização possui medidas de segurança na proteção dos dados pessoais. Então, são exemplos de como as pessoas são influenciadas na organização. Tá? Então, pessoal, vimos aqui nossos 3 pilares da conformidade. Falamos de processos, falamos de tecnologias, falamos de pessoas. E mostramos aqui todos os benefícios que a adequação traz para todos esses pilares, tanto em processos, tecnologias e pessoas. Eu quero terminar aqui mostrando para vocês, tá, uma frase que eu acho que é mais importante do que eu colocar uma frase de alguém estudioso. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem, né? Que iniciar e manter a adequação é um desafio constante e todos os benefícios, sejam eles ocultos ou evidentes, estarão ligados a esses principais pilares da organização. Mais uma vez, processos, tecnologias e pessoas. Tá? Então, pessoal, aqui seria um momento de dúvidas, né? Então fiquem à vontade para me encaminhar as suas dúvidas. Meus contatos vão estar disponíveis aí para vocês. E não se esqueçam que eu sou o Nilson Brito, eu faço parte da Deep Privacy e vou voltar a minha câmera aqui para poder falar um pouquinho mais com vocês. Tá? Então, eu sou o Nilson Brito, eu represento a Deep Privacy. Vocês podem visitar nosso site www.deepprivacy.com.br. Oportunidades, questionamentos, dúvidas, treinamentos, fiquem à vontade. A gente tem como objetivo simplificar o que é um processo de adequação e tornar a empresa de vocês aptas a atender e a estarem adequadas à lei. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. O material, apesar de ser pequeno, né, traz bastante informação para vocês. E vou ficando por aqui, agradecendo aí ao pessoal pelo convite para a Data Week, Data Science Week. Tá? A gente se vê numa próxima oportunidade, pessoal. Aquele abraço.